Irmãos, nós estamos em uma série na carta de Paulo aos Colossenses e estamos já para frente do meio da carta. Hoje os versos de 5 a 11 do terceiro capítulo serão expostos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 5. A leitura e a exposição serão feitas até o verso 11. Nós temos usado aqui como versão oficial da nossa igreja a ARA, a Almeida Revista e Atualizada. Então, se você estiver com o aplicativo, você consegue alterar para esta versão. Caso não terá muitos problemas. Você pode ler na versão que você tem em mãos. Colossenses capítulo 3, acompanhe com reverência a leitura da palavra do Senhor, a partir do verso 5, diz assim a palavra do nosso Deus: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, mais uma vez, reunidos aqui como teu povo, nós clamamos para que o Senhor fale conosco. É certo que nós trazemos no nosso coração pecados, Senhor, que ofendem o Senhor. E por isso precisamos ser confrontados nesta noite. Confronta-nos com amor, Senhor. Mais uma vez, se lembra de que somos pó. E tem misericórdia de nós. Fala com o teu povo nesta noite, Senhor. Quebranta o coração do teu povo e transforma o coração do teu povo. Aviva-nos, Senhor. Transforma-nos para que vivamos de maneira agradável ao Senhor. Que o povo que busca ouvir a tua palavra, que busca ser fiel ao Senhor, receba, Senhor, da parte do teu Espírito, vida, para que ande nos caminhos de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Que nós amemos mais o nosso Redentor, Senhor, depois de hoje, e que assim continuemos a viver para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Existe uma lenda, meus irmãos, do povo indígena norte-americano, Cherokee, que diz que certa vez havia um garotinho que começou a preocupar os anciões. Esse garotinho estava bastante irritado. Então o avô, Theo, o avô do garotinho, chamou ele para perto e disse assim: tem uma história para te contar. Eu entendo você. Eu entendo por que você tem tanta raiva. Há uma batalha terrível dentro de nós. 2 lobos vivem dentro de nós. 2 lobos. Esses 2 lobos tentam dominar o espírito de todos nós. Um é mau. Os seus dentes são fortes, como a raiva, inveja, ciúme, tristeza, cobiça, arrogância, pena de si mesmo, culpa, ressentimento, inferioridade, orgulho, superioridade e ego. Já o outro lobo é bom. Seu olhar é forte como alegria, esperança, serenidade, paz, humildade, empatia, bondade, generosidade, verdade, perdão, compaixão, harmonia e fé. Então, o netinho, depois de ouvir essa história sobre os 2 lobos que viviam dentro dele, pensou e perguntou para o seu avô: qual lobo que ganha a luta? E o avô respondeu: aquele que você alimentar. Esse é o lobo que ganha a luta. Irmãos, a compreensão dos cristãos, de nós cristãos,
não concorda muito bem com a antropologia ou com a doutrina do homem que está por trás dessa lenda Cherokee. Entretanto, a ilustração ajuda-nos a entender e a pensar sobre o resíduo do pecado que habita em nós e que luta e que batalha para que a gente ceda. Nós, irmãos, somos herdeiros de nosso pai, Adão, naturalmente. Nascemos pecadores, nascemos inclinados ao mal, nascemos desejando as coisas que desagradam o Senhor. Mas se, de fato, estamos em Cristo, irmãos, nós também somos herdeiros do novo mundo. E há em nós mesmos, por causa da nossa identificação com Cristo Jesus, o Espírito Santo que modula e que molda o nosso espírito para que a gente também consiga lutar e vencer o pecado. Então, essa ilustração é útil para nós, porque do mesmo modo como na mentalidade dos Cherokees haviam dois lobos lutando dentro dele, há duas realidades em que nós estamos inseridos ao mesmo tempo, e essas duas realidades tentam nos atrair o tempo todo, irmãos. E essa é uma luta feroz. E você deve perguntar para si mesmo quem está vencendo essa luta. E eu devo perguntar para você que lobo você tem alimentado. Qual é o lobo que você tem alimentado? Será que você tem alimentado a nova realidade em Cristo que você já está inserido? Ou você tem ainda cedido e vivido como se você nunca tivesse sido transformado, regenerado, nascido de novo? O que você tem alimentado? De acordo com Paulo, irmãos, e para aqueles que acompanham a série desde o começo, em Colossenses especificamente, Paulo está dizendo que nós fomos transportados de uma realidade para outra. Ele nos transportou do reino das trevas para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. Em Colossenses capítulo 3, o contexto próximo, no verso 1, você pode ler na sua Bíblia, o texto diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Isso significa que nós já fomos colocados em uma esfera de realidade diferente, irmãos. Nós vivemos ainda em um mundo quebrado e ainda somos pressionados pelo resíduo do pecado que habita em nós, mas nós recebemos poder do alto para vencer esse mal. E geralmente vence aquele que está mais bem alimentado. Nós precisamos entender, irmãos, que essa guerra é uma guerra sem fim enquanto estivermos deste lado da eternidade. Você não terá paz. Não haverá trégua. O pecado não dará trégua para você em nenhum momento. Ele está feroz e ele te atrai o tempo todo. E você precisa saber que precisa alimentar o lobo certo. Você precisa saber que precisa lutar. E Paulo dá duas ordens principais no texto que nós lemos, Colossenses 3, 5 até o 11, e essas duas ordens principais orientam a vida daqueles que querem alimentar o lobo certo. A primeira ordem do apóstolo Paulo que você deve aprender, e é também o primeiro ponto do sermão, é o seguinte: não viva com as práticas da sua velha vida. Isso é fácil. Não viva com as práticas da sua velha vida. Como Paulo disse no verso 1 do capítulo 3, que foi objeto da exposição da semana passada, nós fomos ressuscitados com Cristo, nós temos uma nova identidade com Cristo. Obviamente, irmãos, isso não significa que a nossa natureza esteja completamente livre do pecado. Há resíduos do pecado que estão aqui nos puxando o tempo todo, como eu já disse. Mas se nós fomos mesmo no passado regenerados, chamados, transformados, então nós somos capacitados por causa dessa nova realidade de ter sido ressuscitados com Cristo Jesus a mortificar o pecado. O que é mortificar o pecado? Matar o pecado, assassinar o pecado, fazer a natureza terrena morrer. É isso que Paulo fala. E Paulo fala que nós temos que matar 5 pecados aqui no verso 5. Ele lista 5 vícios. E esses 5 vícios, irmãos, estão relacionados a pecados sexuais. Por mais que alguns pareçam ter uma conotação um pouco diferente do que pecados ligados à sexualidade, uma exegese e um exame mais preciso deste verso mostra que os 5 têm a ver com sexualidade ou pecados e vícios sexuais. Eles são prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria.
se você olhar para os dois últimos, desejo maligno e avareza, você pensa assim, mas o que isso tem a ver com sexualidade? Talvez você até aceite que desejo maligno pode ter, mas avareza, é que no texto grego, irmãos, essa palavra aí traduzida como avareza, ela pode ser traduzida como cobiça. E se você notar os 10 mandamentos, o último mandamento é não cobiçarás. E não cobiçar o quê? Os bens, mas nem a esposa do outro. Então, a cobiça é o cerne de todos os pecados. Você não pode cometer nenhum pecado sem antes ter cobiçado. Porque a cobiça é secreta, é oculta, é escondida. É o desejo que impele você para isso. Por isso, Paulo é lógico ao dizer que essa cobiça pela satisfação sexual é o que desencadeia todos os outros vícios aqui listados por ele. A primeira palavra que Paulo usa, irmãos, que é traduzida aqui como prostituição, é uma palavra que descreve literalmente pecados de natureza sexual. Inclusive, essa é a palavra que no texto grego deu origem à palavra pornografia. A palavra grega é porneia ou pornel. Essa palavra deu origem à pornografia. A segunda palavra que Paulo menciona é impureza, que é muito próxima, estão todas relacionadas, que tem a ver com atos impuros também ligados à sexualidade. A terceira palavra, paixão lasciva. A paixão aqui, ela pode significar qualquer tipo de paixão, de desejo desenfreado por qualquer coisa, mas aqui no contexto fica evidente que Paulo está falando do desejo sexual desenfreado. Perceba, irmãos, mesmo se você não é um adúltero, se você tiver uma relação matrimonial em que a relação sexual sai dos parâmetros da normalidade bíblica, isso é paixão lasciva. Não pense que você não possa abrigar a lasciva dentro do casamento, porque pode. Pode. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A paixão lasciva aqui refere-se ao calor das nossas emoções, aos descontroles apaixonados que as nossas emoções às vezes cedem. Os crentes de Colossos tinham vivido isso no passado, mas eles deveriam matar esse tipo de coisa agora. Por fim, o apóstolo Paulo também fala do desejo. Desejo que ele chama de maligno. Desejo é a ideia de ânsia, fome, apetite pelas coisas sexuais, que também mostra uma ênfase até exagerada de Paulo. Por que Paulo está falando a mesma coisa o tempo todo, usando palavras diferentes? Porque, irmãos, esse é um dos estímulos mais poderosos que o ser humano tem. Sexo. E, curiosamente, é algo que até mesmo muitos cristãos escorregaram ao longo da história e escorregam hoje. É só você olhar para os patriarcas. Abraão, Jacó. É só você olhar para os monarcas de Israel. Davi, Salomão. Irmãos, nós na igreja às vezes ocultamos um pouco dos nossos problemas. Especialmente os problemas de natureza sexual. Nós achamos que essas coisas estão tão veladas que Deus não está vendo, já que ninguém mais vê. E nós precisamos vencer até esse impulso mais forte, ou um dos mais fortes que o ser humano tem, que é o impulso de ter desvios sexuais. De todos os sentidos que podem ser cabíveis aqui. Eu concordo com o John Piper, um pastor norte-americano, um pastor batista, que diz que não basta para as pessoas se libertarem do pecado, chegar e dizer para elas assim, pare de pecar, pare de fazer isso ou aquilo. Não basta chegar, irmãos, e dizer assim, vai e não peques mais. Às vezes a gente até lembra da história da mulher adúltera, que o Senhor a liberta e ele diz, vai e não peques mais. Mas a gente não demora a refletir naquele texto e às vezes a gente deduz errado que essa mulher
tinha o combustível necessário para não pecar mais só porque Jesus deu a ordem? Será que foi a ordem que era o combustível necessário para ela não pecar mais? Para pensar aqui. Será que quando o Senhor olha para aquela mulher e diz, vai e não peques mais, a ordem de Jesus é o combustível necessário para ela não pecar mais? Ela não sabia antes que não podia fazer aquilo? Ela não sabia que não podia pecar? Ela sabia. Então, a ordem, embora certamente tenha um impacto maior por ter sido dito por Jesus, não é suficiente, irmãos, para que a gente deixe os pecados. Não é suficiente. Eu realmente não sei se a mulher adúltera se livrou definitivamente do seu pecado de adultério ou se ela voltou a pecar. Mas eu tenho certeza que o combustível não era meramente a ordem do Senhor. O combustível para aquela mulher não pecar mais era saber que tinha um Senhor perdoador e misericordioso que a acolheu quando todos estavam querendo apedrejá-la. Esse era o combustível. O amor de Cristo era o combustível para que ela não pecasse mais, para que ela se libertasse do pecado. É por isso que eu concordo com o Piper. Como a gente pode vencer os pecados e até os pecados de natureza sexual, irmãos? Se a gente tiver um prazer muito maior. E esse prazer está em Cristo. Esse prazer está no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque em Cristo nós encontramos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque em Cristo nós encontramos todas as belezas que nenhum pecado pode dar. Nós temos um Salvador maravilhoso que ordena que nós nos arrependamos e assim nós podemos então ir e não pecar mais. Mas sabe de uma coisa? Tem uma outra coisa que garante que nós podemos matar esses pecados. Cristo já nos colocou em uma esfera diferente de realidade. Nós fomos ressuscitados com Cristo, o Espírito Santo habita em nós, irmãos. Como reiteradas vezes eu disse na liturgia, de novo eu repito, nós não alcançaremos a perfeição, mas a vida do cristão não pode ser marcada por derrota atrás de derrota, se não tem alguma coisa errada. Nós podemos vencer sim o pecado, nós podemos vencer sim as tentações, irmãos. Nós podemos andar em novidade de vida. Não deixe o seu coração te convencer que não é possível ser liberto do pecado A, do pecado B, do pecado C. Não deixe que o diabo te convença dessa mentira. É possível. É possível. É por isso que a Escritura diz que o justo vai viver por fé. Continue a ter fé nos resultados da obra de Cristo. Como você faz isso? Insistindo em lutar, não desistindo, não se dobrando diante da tentação, combatendo, fazendo guerra. A vitória, obviamente, virá do Senhor. E saiba de uma coisa, irmãos, ela está garantida. A questão é que muitos de nós perdemos a guerra porque a gente se entrega antes de lutar. E a gente diz assim, Senhor, o Senhor não me deu força para combater isso. Sabe, irmãos, a gente está morno, eu acho. Mortificar o pecado, que é a ordem de Paulo, preste atenção, fazei morrer, mate o pecado. Há 2 vezes no Novo Testamento expressões como essa, aqui em Romanos capítulo 8. Paulo diz, mortifique as obras da carne, lá em Romanos capítulo 8. Mortificar o pecado não é você bater um papo com o seu pecado. Não é você ficar dando linha para ele, dando corda para ele, alimentando a sua imaginação, porque entre os pensamentos e os atos tem uma distância. Não, irmãos. Mortificar o pecado é lutar, é matá-lo. Paulo está dizendo que nós precisamos fazer guerra e viver a vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Por isso, muitas vezes serão necessárias atitudes radicais da nossa parte, irmãos. Atitudes radicais que estão ancoradas em Cristo. E, de novo, não confunda zelo com legalismo. Não confunda. Às vezes, uma pessoa é zelosa e busca por santidade e as pessoas dizem, isso daí é legalismo. Rompa com os seus pecados. Faça de tudo para matar porque você ame a Cristo e encontre o seu prazer em Cristo Jesus.
Se você é um dos que tem problema na área sexual e cerca de 90% dos homens têm lidado com o problema da pornografia, meu irmão, não brinque com isso. Você é servo de Deus, você foi colocado em uma esfera de realidade diferente da dos ímpios. Não brinque com isso. Se for necessário ficar sem celular, sem Instagram, se for necessário parar de assistir TV, isso não é legalismo, isso é matar o pecado. Eu não estou dizendo que é pecado usar o Instagram, assistir TV e ter celular. Eu estou dizendo que se isso for necessário para que você alcance os benefícios da obra de Cristo eficazmente em você, então faça a guerra, lute. Lute, a vitória virá do Senhor, mas Ele espera zelo da sua parte. Ele espera isso. Não vai ser fácil, irmãos. Você está lutando contra um inimigo feroz. Ele não vai te dar trégua. Aprenda a fazer concessões se você quer vencer o pecado. Concessões que podem e que vão custar o seu conforto. Não há conforto em guerra, irmãos. Não há conforto em guerra. E parece que alguns cristãos acham que estão no oásis. Nós não estamos, irmãos. Faça a guerra. Lute contra o pecado. Lute contra ele. Você não pode se esquecer disso. Veja o que Paulo diz no verso 6. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Às vezes, a gente ignora o fato de que Deus é um Deus irado, irmãos. Deus é um Deus irado. É claro que ele não é irado como os deuses do panteão grego, que se iravam por capricho próprio. Ah, ele fez uma coisinha lá que eu não gosto, eu vou lá puni-lo. Não, o nosso Deus se ira porque é santo, santo, santo. Irmãos, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é o que disse o autor da carta aos Hebreus. Esta ira que o apóstolo Paulo diz no verso 6, é a ira que será manifestada no juízo final. A pergunta é, você é objeto dessa ira e é filho da desobediência ou é filho da obediência? Os filhos obedientes de Deus, irmãos, não são perfeitos. Só teve um filho perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Mas, embora eles sejam imperfeitos, eles são insatisfeitos a respeito de si mesmos e lutam contra o pecado porque eles sabem que Deus não ignora os pecados. Me parece que alguns cristãos pensam que Deus ignora pecado, irmãos, porque eles dizem assim, peraí, Cristo morreu na cruz, pagou os meus pecados, então os meus pecados agora são ignorados. Não, Cristo morreu na cruz, os seus pecados não foram ignorados. Se fossem ignorados, Deus não tinha operado em Cristo a obra de redenção, mas operou. Deus não ignora pecados, irmãos. Senão Jesus não tinha que ter feito a quitação dos pecados na cruz. Os verdadeiros cristãos, então, embora sejam homens e mulheres que caiam, que pequem, eles não vivem no pecado sem que se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, irmãos. Eles recorrem a Deus, se dobram e se humilham diante dele e buscam força do alto para combater o pecado. E eles só podem combater o pecado e vencer essa guerra se eles encontrarem um amor maior do que o amor pelos próprios desejos. E tudo isso é encontrado em Cristo. Antes de conhecer a Cristo, nós não tínhamos isso, mas agora nós temos. É o que Paulo fala no verso 7. Ora, nestas mesmas coisas, nos pecados que ele mencionou no verso 5, vocês, que são os colossenses, andavam noutro tempo, quando vocês viviam nessas coisas. Mas agora não, irmãos. É uma nova realidade. Não é coerente viver a vida passada na vida presente. Você mudou. As coisas mudaram. As coisas mudaram, não são a mesma coisa. Você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Não viva na sua vida passada. Viva hoje. Não deixe o seu coração te convencer que não é possível ser mais santo do que você é. Não deixe o diabo te enganar que você vai continuar sendo derrotado por pecado A, B ou C.
seja na área sexual ou fora desta área, e esteja relacionado a outros. Então, irmãos, a primeira lição dada pelo apóstolo Paulo é: não viva na mesma prática da sua velha vida. Mate o seu pecado. Essa é a primeira lição. A segunda lição que Paulo oferece para que a gente seja orientado e alimente o lobo certo é: não viva com as roupas de sua velha vida. Perceba como que a figura de Paulo mudou. Antes era matar, uma figura de guerra. Agora é uma figura de roupa, de vestimenta. Que, de acordo com alguns comentaristas, na mentalidade de Paulo tem muito a ver com o contexto do Antigo Testamento, em que os sacerdotes colocavam uma roupa nova e limpa, purificada, para entrar no templo, na adoração. O crente é alguém que recebeu uma vestimenta nova, então ele não deve usar as roupas velhas da velha vida. Outro dia, irmãos, eu assisti um vídeo em que um senhorzinho que estava super mal vestido, bem velhinho, ele trombava em um executivo de terno e gravata, e o executivo meio que ignorava ele e agia um pouco arrogante com o velhinho que tinha trombado. Mas imediatamente eles trombarem, o executivo falava alguma coisa e o executivo então caminhava para o seu carro, que era um carro popular, que eu não vou citar a marca aqui, mas um carrinho normal, pequeno. Então aquele velhinho, que parecia um mendigo, começa a dar risada do executivo e se dirige a uma Lamborghini nova e entra na Lamborghini dando risada. Ele parecia um mendigo, mas ele tinha uma Lamborghini novinha. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas, elas até planejam esse tipo de filmagem para combater a arrogância de gente que é mais rica e tudo mais. Mas sabe de uma coisa? Às vezes a gente não reflete direito, né? Não é muito apropriado que uma pessoa que esteja de Lamborghini esteja mal vestida também. Pensa bem, não é muito coerente, não é verdade? Se você fosse capaz de ter uma Lamborghini, você ia andar com um trapo. Uma coisa é você ser simples na sua vestimenta, a outra é você andar como se parecesse um mendigo. É diferente, né? Mas sabe de uma coisa, irmãos, triste? Tem cristão que anda que parece que não recebeu a justiça de Cristo. Parece que está com a velha roupa do passado. Nada mudou. É incoerente também. É incoerente também não ter nenhuma roupa diferente, sabe? Irmãos, entenda que eu estou usando metáforas. Não é a sua roupa. A sua vestimenta é andar como Cristo andou. Isso que é a doutrina da justificação. A gente é vestido com a justiça de Cristo. Mas alguns crentes parecem que andam com o diabo, irmãos. Não com o Senhor. Alguns crentes parecem que andam com roupas de comportamentos que não são coerentes com a fé cristã. Eles estão numa Lamborghini, mas andando como se fossem mendigos. Não é coerente, irmãos. Então sabe o que você faz? Abandone a roupa suja. Jogue fora a roupa suja. É isso que Paulo vai dizer agora. Agora, porém, o agora aqui no verso 8 é: antes vocês eram assim, mas agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. E ele vai dar outra lista aqui no verso 8 de 5 pecados. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. Agora, esses 5 vícios que Paulo fala são vícios sociais que têm a ver com aquilo que a gente fala. Até ira e indignação. Ira nem sempre é pecado, tá, irmãos? Existe ira santa e ira pecaminosa. É verdade que a maioria das vezes que nós nos iramos, a nossa ira é pecaminosa. Mas não se engane, é possível ter ira santa. Do contrário, Paulo não teria dito aos Efésios: irai-vos, mas não pequeis. Então é possível ter ira santa. Entretanto, a ira a qual Paulo se refere aqui é a ira pecaminosa. A ira que se irrita e profere palavras desproporcionalmente contra outros. Por quê? Porque tudo aqui tem a ver com a linguagem. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, nós precisamos também tomar cuidado com a nossa linguagem. Nós precisamos tomar cuidado com a maldade nas nossas palavras, com a maledicência. Parece que a gente não vê a hora de ter a oportunidade de contar a presepada de alguém para os outros. E aí, crente, tem um negócio que eu vou dizer para você, viu, irmãos? Olha,
O crente chega para você, pastor, estou preocupado com o fulano. Está preocupado? Tá, o que aconteceu? Ele fez isso, isso, isso. Tá bom, e você foi falar para ele? Não, mas por que você veio falar para mim? Fale para ele primeiro. Você não está preocupado com ele? Então, às vezes, irmãos, a gente dá uma roupagem bonita para os nossos pecados de língua. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a maioria de nós gosta de falar. A maioria de nós gosta. Nós erramos na intensidade, nós erramos na razão, nós erramos até na omissão, porque às vezes quando tem que falar, a gente não fala. Porque somos covardes. Nós falamos o que não deve ser dito em hora nenhuma e nós falamos aquilo que poderia ser dito em outra hora, na hora errada. Nós precisamos pensar melhor nas coisas que nós falamos, irmãos. Talvez você já tenha encontrado algum cristão que cometa esse pecado aqui de linguagem obscena do falar. Talvez você já tenha encontrado algum cristão que não era possível distinguir se ele era ímpio ou se era cristão pelas coisas que ele falava. É possível que você tenha encontrado um desses. Agora, é possível também que você seja um desses. Eu não sei. É fácil a gente medir as palavras na igreja, irmãos. Eu quero ver quando está lá no trabalho, na escola, em casa. É muito fácil. É fácil falar mal dos outros nas costas também. Tem pessoa que ela adora se reafirmar e ela faz isso falando mal dos outros. Isso mostra que ela está cheia de orgulho e insegurança. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus ensinou uma coisa interessante. Está lá em Lucas 6,45. A boca fala do que está cheio o coração. Se você é uma pessoa que fala coisas obscenas, que é maledicente, que se ira e fala mais do que deveria ou de um jeito que não deveria falar, então isso revela muito do seu coração. E dificilmente, irmãos, alguém pode sair ileso dessa aqui. Dificilmente. Dificilmente alguém pode sair ileso. Então, quero dizer que você deve se arrepender e se humilhar diante daquele que sabia ficar calado. E que sabia falar na hora certa. E que nunca pecou por pensamento, palavras ou ações. Quando ele foi feito uma ovelha, ele foi levado diante dos seus tosqueadores como ovelha muda, que não reclamava. Ele nem murmurava, irmãos. Você quer aprender a guardar a sua língua? Você não vai aprender porque eu estou dizendo, guarde a sua língua. Você quer aprender a guardar a sua língua? Olhe para o teu Redentor. Olhe para Cristo. Leia os evangelhos 1, 2, 3, 4 vezes até que você aprenda. E se não aprendeu, leia 5, 6, 7, 8, 9, 10. E veja quem ele era. Veja que ele sabia confrontar pecado na hora certa sem ter temor de homens. Ele não estava preocupado com aquilo que pensariam dele se ele falasse uma coisa dura. E também não estava preocupado quando diante de uma multidão ele perdoava pecados de gente pecadora. Irmãos, você quer aprender a cuidar? Vocês querem aprender a cuidar da língua? Olhe para o Redentor. Olhe para Cristo. Olhe para Ele. Sabe de uma coisa que a gente também precisa aprender sobre o falar? Às vezes a gente usa a nossa língua para nos justificar, irmãos. Mas a gente é muito bom nisso. Por que eu fiz isso? Por causa disso, daquilo. Não, aprenda a usar a sua língua para suplicar perdão, transformação diante de Deus, para se humilhar. Aprenda. Aprenda a usar a sua língua para se humilhar, para se rebaixar diante de Deus. Não é se desvalorizar diante dos homens, não entenda errado. Porque isso às vezes é falsa humildade. A pessoa diz que você é bom numa coisa, aí você fala assim, não, eu não sou bom não. Não, isso é falsa humildade. Mas se humilhe diante de Deus, irmãos. Não é nem se humilhar diante dos homens para dizer assim, eu sou um pecador miserável. Tem gente que fala isso, mas não dobra o joelho diante de Deus. Senhor, renova a minha vida, transforma, me enche do teu Espírito Santo, cuida do meu coração, da minha língua. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, a suplicar perdão. Aprenda, irmão, a usar a sua língua para a coisa certa.
que é suplicar e se humilhar diante do Senhor. Pare de andar vestido com a roupa suja e comece a andar com as roupas limpas que Cristo já te deu. É isso que Paulo fala agora nos versos 9 e 10. Ele começa com uma nova ordem. Não mintais uns aos outros. Não mentir aqui também se enquadra nos pecados de fala, seria o sexto. Mas existe uma relação com o que vem depois, não com o que vem antes. Provavelmente, irmãos, o não mintais aqui esteja associado aos falsos ensinos e falsas doutrinas que estavam circulando na igreja de Colossos. Tá? Então, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter a postura de gente verdadeira, de gente que ama a verdade. E o que Paulo está dizendo agora? Presta atenção no que ele diz. Não mintais, acompanhem comigo aí. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, eu quero que vocês percebam uma coisa. Paulo não está dizendo que é para você se revestir do novo homem e despir-se do velho homem. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que isso já aconteceu. Ele não está mandando os colossenses fazerem. Ele está dizendo, vocês não devem mentir porque vocês já trocaram de roupa. É isso que ele está dizendo. Isso não vai acontecer ainda, isso já aconteceu. Então perceba, o problema não é só que a gente anda com a roupa suja. O problema é que a gente às vezes está com a roupa limpa, mas parece que está com a roupa suja. Porque se eu sou um cristão verdadeiro, então essa transformação já aconteceu. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando a gente olha essa linguagem de Paulo aqui, se revestir do novo homem, se despir do velho homem, às vezes isso cria alguma confusão. Como se existisse dois homens dentro da gente. A gente é um só. A não ser que nós fôssemos, então, com pessoas com problema de personalidade, né? Dupla personalidade. Ou esquizofrenia. Não, não é isso que a Escritura ensina, tá? O que a Escritura está chamando de novo homem, de velho homem, a gente precisa entender aqui. Quem que é o velho homem? Nós que somos muito influenciados pela cultura evangélica, vem na mente direto assim, quem que é o velho homem? O velho homem é eu antes de eu me converter. Tá, e quem que é o novo homem? É o eu convertido. Tá bom, mas os dois existem em você? Isso não tem lógica. Você é uma pessoa só. Então a linguagem de Paulo tem que significar outra coisa aqui, irmãos. Quem que é o velho homem? Paulo está falando de duas humanidades. A velha humanidade e a nova humanidade. Quem que é o velho homem? Adão é o velho homem. Adão e tudo aquilo que ele representa. A pergunta é, você está em Cristo ou está em Adão? Porque se você está em Adão, então tudo bem você praticar essas coisas aqui. Mas se você está em Cristo, você é herdeiro e está unido a Ele, que tem uma nova humanidade, que é diferente. É de Cristo que você tem que se revestir, para que você viva de maneira agradável a Deus. Nós, irmãos cristãos, estamos inseridos ainda nesse mundo quebrado e ainda temos resíduos do primeiro Adão. Mas porque estamos unidos com Cristo, nós vivemos em uma luta intensa. Duas realidades que coexistem na nossa vida. Nós somos herdeiros e já beneficiários das heranças vindouras. Parcialmente, nós não herdamos tudo ainda, herdamos parte dela. Mas o que está acontecendo aqui é algo contínuo. Preste atenção no que Paulo diz. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Essa expressãozinha aqui, o novo homem que se refaz, tem o sentido de algo que começou e não vai terminar. É algo que está acontecendo. Você está sendo cada vez mais aprimorado pelo Espírito Santo a ser como Cristo foi. É isso que acontece na vida de um crente. Às vezes, irmãos, esse processo é lento. Às vezes tem mais tropeços do que avanços. Mas tem avanços. Porque o Espírito está empreendendo isso. Paulo não está dizendo que isso vai acontecer. Paulo está dizendo que isso já aconteceu. Isso já começou. Esse processo de te transformar na imagem do novo homem que te criou já aconteceu.
Perceba que Deus criou lá no Éden e agora ele menciona a imagem daquele que o criou. Quem que é a imagem daquele que o criou aqui? Que é uma renovação. É Cristo. Por quê? O primeiro Adão é o velho homem. O segundo Adão é o novo homem. Mas quais são as implicações disso? E eu quero apresentar 3 implicações práticas disso. A primeira delas, irmãos, é que se isso aqui é verdade, se isso já começou em nós, então não existe cristão que não cresça, que não amadureça e que não seja santificado. Isso pode estar acontecendo na sua vida até vagarosamente, mas não existe cristão carnal. Não existe cristão ímpio, irmãos. Existem cristãos imaturos. Mas cristão ímpio e carnal não existe. Preste atenção. Se esse texto é verdade, e eu creio que é, então isso implica que todo cristão vai amadurecer e ser santificado. Então preste atenção. Se nenhuma mudança está acontecendo na sua vida há muito tempo, então você precisa prestar atenção nisso. Ou você não é um cristão, ou você é um cristão muito doente. Então procure ajuda. Procure o pastor, um irmão mais maduro, um presbítero da igreja, procure ajuda. Essa é a primeira implicação disso. A segunda implicação, irmãos, é que se você faz avanços na sua fé e consegue olhar e dizer assim, poxa, eu estou crescendo devagarzinho, até gostaria de crescer mais rápido, mas estou crescendo devagarzinho, eu percebo o Espírito moldando o meu coração e me ajudando a crescer. Então você não pode se esquecer de uma coisa, isso não é mérito seu não. Então você não pode dizer que é melhor do que os outros. Porque se foi ele que fez isso, ele não disse para a gente fazer, ele disse que ele fez. É o que está dizendo aqui no texto, irmãos. O mérito não é seu, a glória não é sua, continua sendo dele. A terceira implicação é que se você tem buscado o Senhor, sabe que você o ama, mas mesmo assim você tem caído miseravelmente em alguns pecados, isso revela que você é dependente do Senhor e implica que você deve continuar lutando e lutando. Preste atenção, irmãos, não se enganem. O fato de que o Senhor está empreendendo pelo seu Espírito essa renovação da nossa alma, não significa que a gente vai alcançar a renovação sem luta. Às vezes as pessoas colocam a soberania de Deus e a responsabilidade humana em oposição, elas não são opostas. Elas concorrem juntas, não concorrem uma contra a outra. Elas caminham juntas. Então, preste atenção, é o Senhor quem faz a renovação pelo seu Espírito, Ele opera em você, mas isso não significa que você vai chegar lá sem muita luta. Não, então, não desista, não pare, continue a buscar o Senhor, a depender dEle e a lutar contra os pecados que você tem miseravelmente falhado e caído neles. Continue, não desista, não desista. Sabe por quê? Porque o Espírito vai operar essa renovação. Se humilhe diante do Senhor, confie nisso, irmãos. Isso é verdade. Você pode ir em milhares de igrejas por aí, eles vão dizer assim, você consegue fazer as coisas. Não é o que eu estou dizendo, tá? Eu estou dizendo o seguinte, Deus prometeu e o que Ele promete, Ele não falha. Ele disse que vai nos dar vitória na santificação. Não desista disso. Ele vai fazer você vencer. De novo, você não vai ser perfeito, mas você vai avançar na sua vida. É possível, irmão. Eu não sou coach, mas nós temos um baita de um coach chamado Jesus Cristo. E o Espírito Santo que nos acompanha. E a gente pode vencer o pecado. Se você tropeçar, não desista. Se humilhe diante dele, porque você pode vencer o pecado. Porque eu creio naquilo que Paulo escreveu aqui. Nós estamos sendo renovados segundo a imagem daquele que nos criou. Isso tem acontecido na nossa vida. Não desista. O verso 11, o último verso da exposição. O apóstolo Paulo faz alguns paralelos, se referindo agora ao novo homem, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo que esse acesso à nova humanidade não é dado a uma casta específica de crentes. Não é se a pessoa é judeu, ou se ela é gentil, isso é indiferente.
Isso está disponível a todo verdadeiro cristão, seja ele rico, pobre, negro ou branco, aculturado ou sem cultura, estudado ou não estudado, não importa. A obra da santificação e essa renovação espiritual é dada indiscriminadamente a todo cristão, irmãos. Esse benefício está acessível a todos nós. Você não pode dizer assim, olha, sabe o que é? Aquele irmão lá é mais santo do que eu, porque ele é mais devoto. Não. Ele pode ser mais santo do que você, isso é normal, que haja diferenças de santidade. Mas não diga que a santidade que determinado irmão alcançou é inalcançável para você. Porque o mesmo Cristo que esteve disposto para essa pessoa está disposto para você. Por muito tempo, irmãos, eu lia os teólogos puritanos, homens como Joe Owen, John Bunyan, Thomas Brooks, Thomas Watson, Stephen Charnock, Jonathan Edwards, e eu dizia assim, como eu queria ser santo como esses caras, mas eu acho que na minha circunstância não dá para ser. Dá, irmãos, não deixe o seu coração te enganar. A gente pode ser santo como os homens mais santos que existiram durante a história. A gente pode ser se a gente amar o Senhor Jesus Cristo. Por isso a gente precisa parar de confundir. A gente precisa parar de confundir legalismo com zelo. Legalismo com pureza. A gente precisa parar, irmãos, de fazer essas coisas. E a gente deve começar a olhar sobre qual lobo a gente está alimentando. A nossa visão de mundo, sem dúvida, é diferente do povo indígena Cherokee. Mas, como eu disse, a história deles ilustra bem a nossa realidade. É diferente no sentido de que o lobo mau em nós não é uma entidade separada. O mal está aí, é você mesmo, tá? Não é uma entidade separada que está lutando dentro de você. É você mesmo, o mal está aí em você. Eu já vi alguns cristãos colocarem a culpa no diabo, no mundo, nas circunstâncias, e menos em si mesmos. Isso acontece. Irmãos, os nossos pecados estão em nós mesmos e nós somos culpados de termos cometido. Esse é um bom começo. Esse é um bom começo. Agora, é verdade sim que a gente fica alimentando os desejos do nosso coração caído. Nós não fazemos concessões. Nós somos derrotados, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente não quer ganhar a guerra. Nós somos negligentes, imprudentes, inconsequentes e às vezes ainda culpamos a Deus. Sabe, o pecado que você cai com frequência. E aí você fala, Senhor, o Senhor não me dá vitória sobre esse pecado. É que nem o jovem viciado em pornografia ou até o casado viciado em pornografia. Ele diz assim, eu não consigo vencer esse pecado, mas o desgraçado não sai do Instagram. Ele não faz concessão, porque afinal de contas eu parar de usar uma rede social hoje é coisa de louco. Irmãos, que lobo a gente está alimentando? Nós precisamos tomar atitudes radicais para ser santos. E se for necessário ser considerado legalista por outros, que sejamos, irmãos. Hoje de manhã eu expliquei a diferença entre zelo e legalismo. Agora não dá tempo de fazer, mas quem esteve aqui de manhã na escola bíblica ouviu. Irmãos, olha só que curioso. Quantas horas você assiste por semana de séries na televisão? Eu duvido que você lê metade de hora de escritura, de Bíblia. Ou metade disso. Eu duvido. Porque essa é a condição natural que nós temos vivido, irmãos. Nós temos preferido as coisas do mundo do que alimentar a nossa beleza e encantamento por Cristo Jesus, o nosso Redentor. A gente faz tanta coisa que podem ser feitas, mas a gente é incapaz de reduzir a hora dessas coisas para se deleitar nas coisas do Senhor. Por quê? Porque há uma força interna que fica puxando a gente. Aí a gente diz assim, nossa, eu não consigo ler Bíblia. Eu não consigo orar. Eu não consigo fazer aquilo. É claro, você fica alimentando o lobo errado. Nós vamos precisar, irmãos, lutar com mais garra. E para isso a gente precisa do poder do Espírito Santo. Não dá para fazer isso sozinho. Não dá. Sabe uma coisa que preocupa? É bem possível que a igreja de hoje esteja que nem a igreja de Laodiceia. Se você lembra lá da igreja de Laodiceia, uma igreja que dizia assim, eu estou rica, abastada e não preciso de nada. Essa era a visão que ela tinha de si mesma.
E aí o Senhor olha para ela e diz assim: você é pobre, cega, miserável e nua. É isso que você é. Às vezes nós estamos tendo uma visão errada de quem nós somos e de como nós estamos, irmãos. E isso é sério. Porque para aquela igreja, se você quer se lembrar, o Senhor Jesus estava para o lado de fora. Ele estava batendo na porta. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos desejar que Ele purifique o nosso coração. Porque Deus é um Deus irado. Ele ordena que a gente faça essas coisas. E a gente tem condição de fazer, não tem desculpa. Não adianta você dizer que a sua personalidade não ajuda você a vencer a ira. Não ajuda você dizer que a sua personalidade não ajuda você a vencer o temor de homens. Não rola. Eu sei que nós temos dificuldades em pontos diferentes, irmãos. Mas nós temos disponível o poder do alto para combater os pecados que fazem com que nós desagrademos a Deus. Comece a alimentar o lobo certo. Mude a sua vida. Mude a sua vida. Antes que o Senhor nos discipline ferozmente por amor. Porque se você é um eleito de Deus, Ele o fará por amor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ah, Senhor, como nós somos falhos. É verdade, Senhor, que os resíduos do pecado impedem que nós sejamos perfeitos, Senhor. Nós não podemos ser perfeitos e alcançar a perfeição nesta vida. Mas é verdade também que muitos de nós têm feito dessa verdade, Senhor, uma justificativa para não avançar na nossa luta contra o pecado. Nós nos acostumamos com os nossos pecados, Senhor. E por isso nós confundimos quem o Senhor é às vezes. Porque o Senhor não pode se conformar ou se contentar com os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Sara-nos. Transforma-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que temos à nossa disposição poderes do alto para combater e vencer o pecado. Por isso faz-nos santos, aviva o nosso coração, Senhor. Renova a nossa alma, transforma-nos, Senhor. Nos torna zelosos e não legalistas. Senhor, que o Senhor nos conceda força para tomarmos atitudes radicais para agradarmos o Senhor. Que nós amemos o Senhor acima de todas as outras coisas. Produz isso no nosso coração, Senhor, nós te pedimos. Porque sabemos que Tu é um Deus justo e severo, mas também amável e misericordioso que se compadece daqueles que Te buscam e daqueles que se humilham diante do Senhor. Senhor, nesta noite nós nos humilhamos diante do Senhor e clamamos que o Senhor continue a operar a renovação do Espírito Santo. Livra-nos da mornidão, Senhor, a qual Laodiceia caiu. Livra-nos, Senhor. Sara-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Ajude-nos a comprarmos ouro refinado do Senhor. Veste, Senhor, limpas para nos vestir e colírio para os nossos olhos para que a gente enxergue. Atenda, Senhor, a nossa oração. Aviva, Senhor, a nossa igreja. Ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunhas fiéis, a sermos coerentes com a nossa vida. Ajuda-nos a mortificarmos o pecado, Senhor. E ajuda-nos a andarmos com as vestes de Cristo, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.